Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui chegando até os seus lares. Obrigado por vocês também nos receberem na sua casa através da tecnologia. Vou convidar vocês agora para o nosso tempo de meditação da palavra do Senhor. Vá abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós estaremos meditando nestes versículos, basicamente do 1 ao versículo 4. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero falar nesta noite sobre a nossa atitude frente aos desafios desta pandemia. Todos sabemos de que aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, o período de quarentena ele foi estendido e com isso também nós sabemos que tem aumentado a preocupação, o desespero, o medo também de muitas pessoas e muitas vezes também isso pode nos afetar como cristão. Não estamos isentos disso. Então, qual deve ser a nossa atitude frente a estes desafios? Vamos ler o versículo 1 ao versículo 4 de Romanos 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Firmes, perseverantes e aprovados. Nossa atitude diante dos desafios desta pandemia: estar firmes na graça do Senhor Jesus, perseverantes na tribulação e aprovados no caráter. Essas três coisas Paulo trabalha aqui de uma forma muito desafiadora para nós cristãos a respeito das coisas que nós vivemos no dia a dia. Mas tudo começa pelo entendimento, a compreensão daquilo que Deus tem nos dado. E o que Deus nos deu? Pois bem, aqui em Romanos, Paulo está falando que nós fomos justificados pela fé e que agora nós estamos firmes nesta graça. O versículo 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Firmes na graça, é o que diz o apóstolo Paulo. A graça é a maneira mais segura de sermos salvos por Deus. Qualquer outro meio que dispense a graça de Deus para a salvação vem a ser como areia movediça. Algo no qual não podemos confiar 100%. Mas a graça, sim. Certa vez um homem viajava de um vilarejo, de um pequeno vilarejo para o outro, nas regiões da Sibéria, isso na Ásia, à procura de alimentos para a sua família. Ao chegar em frente de um rio congelado, algo que é muito comum naquela região, este homem se deteve. E depois de relutar alguns minutos com a ideia de ter que arriscar a sua própria vida ao atravessar aquele rio sob o gelo, finalmente ele decidiu continuar a sua viagem. Ao perceber que o dia também já estava escurecendo, ele decidiu se arriscar. Então, antes disso, este homem se despojou de tudo aquilo que lhe pesava muito. Colocou o seu corpo numa posição de engatinhado e com as mãos, uma de cada vez, ele foi apalpando o gelo. E dessa forma ele ia avançando bem devagar. Cada vez mais o medo aumentava, a sensação de que aquilo uma hora poderia quebrar e ele poderia se afundar. Aquele medo foi aumentando, as suas mãos estavam ficando quase congeladas e a vontade de voltar atrás era muito grande. Assim como a sensação de morrer afogado naquele lugar. De repente ele foi surpreendido por um barulho que se aproximava, que vinha na sua direção.
era cada vez mais forte, era como pedras batendo sobre o gelo. De repente ele conseguiu entrever, saindo da neblina, cavalos galopando e puxando uma carruagem. Ele ficou muito surpreso, mas ele logo pensou, agora é meu fim. Esta carruagem se aproximou dele, parou em frente dele e desceu um homem que olhou para este pobre viajante e com um olhar de simpatia disse assim, venha comigo, eu vou ajudá-lo a chegar ao seu destino. Conheço muito bem este caminho e eu sei que é o suficientemente firme como para resistir a nós dois, os meus cavalos e a minha carruagem. Imediatamente ele o ajudou para subir em sua carruagem e aquele semblante de preocupação, de medo, de temor, logo foi transformado pela alegria de saber que aquele não era mais o seu fim, e sim a sua salvação. A graça de Deus nos trouxe salvação a nós que estávamos perdidos em nossos caminhos, muitos com medo, com temor, angustiados e desesperados. Mas Deus, pela sua graça, nos alcançou através de Jesus Cristo. Mas o que é a graça? Eu gostaria de perguntar a você, o que é a graça? Como você entende a graça de Deus? Algumas pessoas têm respondido dizendo, a graça é amor. É quando você ama alguém. Isso é graça. Muito bom, isso é maravilhoso, poder amar as pessoas. Mas às vezes nós podemos amar alguém simplesmente pelo fato de gostar dessa pessoa, porque simpatizamos com ela. E isso é muito fácil. Eu amo a minha esposa porque eu gosto dela. E eu espero que ela me ame porque gosta de mim também. Mas graça não é simplesmente isso, é mais do que isso. Bom, você poderia dizer, graça é dar algo a alguém que não conhecemos sem merecer. É um favor imerecido. Isso é fantástico. De fato, se você já teve essa experiência de receber um presente, algo de valor de alguém que você não conhece, você deve ter se sentido agradecido. Eu me lembro que estávamos entregando folhetos, isso era ao redor do estádio, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, recém-inaugurada. Era o jogo da Copa do Mundo, Chile contra a Austrália. Estávamos ali um grupo de jovens, irmãos de várias igrejas, estávamos entregando folheto para todas as pessoas, os torcedores, os turistas estrangeiros que estavam ali naquele lugar. Era uma sensação muito linda, compartilhar, trabalhar. A gente estava trabalhando o dia inteiro. Quando de repente, um dos torcedores, um australiano, ele se comoveu ao ver o nosso trabalho. E ele se aproximou e do nada ele colocou a mão no bolso, na carteira, tirou 2 ingressos e ele deu de presente para 2 meninos da nossa equipe. Ele deu de graça. Aqueles ingressos eram ingressos privilegiados, onde eles puderam assistir o jogo na primeira fila, como é chamado, né? VIP, tendo comidas e bebidas como parte daquele ingresso, e aquilo de graça. Quem poderia resistir a um presente como esse? Uau, isso é fantástico! Mas a graça ainda não é isso. É mais do que isso. É mais do que dar algo para alguém que não conhecemos. Então, o que é a graça? A graça de Deus. Pois bem, a graça é o amor que dá tudo em favor de pessoas que não merecem, considerando o fato de que elas são inimigas de Deus. Que fantástico! A graça é as riquezas de Deus, as expensas de Cristo Jesus, para nós, sem merecer, considerando o fato de que nós éramos considerados inimigos de Deus, quando recebemos esta graça. Isso é maravilhoso. Isso é graça, graça admirável, graça sublime. Mas o que a graça nos trouxe?
Pois bem, a graça nos trouxe. Eu quero mencionar 3 coisas aqui que a graça nos trouxe. Em primeiro lugar, Romanos 5, 1 e versículo 10 também vai mencionar que a graça nos trouxe paz a nós que éramos inimigos de Deus. Preste bem atenção. A graça nos trouxe paz a nós que éramos inimigos de Deus. O versículo 1 diz que pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz que está falando não é aquela sensação no coração de que tudo está tranquilo. Esta paz que está se referindo é aquela paz que é declarada após o término de uma guerra. Quando finaliza um conflito entre 2 pessoas, entre 2 nações, é o término de uma guerra, quando é declarada a paz. É essa paz que Romanos está se referindo. A graça nos trouxe essa paz. O versículo 10 lá de Romanos também fala, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Éramos inimigos, mas a graça de Deus nos trouxe paz, nos reconciliou. Não há mais conflito. Isso não é que Deus se tornou o nosso inimigo. Isto é que pelo nosso pecado nós viramos as costas a Deus e nos tornamos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Então, graça é isso, é receber tudo quando não merecemos e mesmo sendo considerados inimigos. Você faria alguma coisa de bom por alguém que é considerado seu inimigo? Talvez você diga não. Mas quando nós experimentamos a graça de Cristo em nossas vidas, e o Espírito Santo trabalha em nós para que a cada dia seja revelado o caráter de Cristo, aprenderemos também não somente a amar aqueles que nos amam, a amar aqueles que gostam de nós, mas também amar inclusive aqueles que muitas vezes são considerados nossos inimigos. Que maravilha, a graça nos trouxe isso. Ninguém nesta vida é capaz de dar e demonstrar amor e dar algo a alguém ou por alguém que seja um inimigo. Alguém que tenha nos ofendido, alguém que tenha dado as costas para nós, alguém que tenha nos causado mal. Mas a proposta bíblica de amor é isso. Amar não somente aqueles que nos amam, pois isso é fácil, mas também aqueles que muitas vezes, em troca, nós recebemos desprezo e rejeição. A graça faz isso. O poder de Deus. A graça nos trouxe paz. Em segundo lugar, a graça nos trouxe justificação. A nós que éramos culpáveis diante de Deus. Novamente, o versículo 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido justificados. O versículo 8 diz, mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Isto é, fomos justificados mesmo quando éramos culpáveis. Cristo, por meio da sua vida, através da sua morte e ressurreição, nos justificou pela fé. A graça nos trouxe justificação. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. A culpa foi tirada por alguém, a saber, Cristo. Então, a graça nos trouxe justificação. Isso não significa que eu e você sejamos justos diante de Deus, porque não somos. E com certeza, nesta vida ainda, nunca seremos. Mas que recebemos a justiça de outra pessoa por aquilo que ela é e por aquilo que ela fez. Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus e o que ele fez foi morrer, tomar sobre si o nosso pecado, levar sobre ele a nossa culpa. E agora ele nos apresenta a sua justiça. E pela fé nós adquirimos essa justiça. Somos justificados. A graça, em terceiro lugar, nos trouxe salvação.
a nós que estávamos condenados pela ira de Deus. Versículo 9 diz que, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Meu querido irmão, você e eu somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus não virá mais sobre aquele que está em Cristo, porque já somos e fomos salvos. É uma declaração de verdade. E isso é o que a graça nos trouxe. Lembra? Por isso a graça é muito mais do que dar algo. É muito mais do que demonstrar amor. É dar tudo por alguém que não merece e que ainda era considerado um inimigo. Mas a graça nos trouxe isso. Perceba algo interessante aqui. Essas três declarações. Que a graça nos trouxe paz a nós que éramos inimigos. Que a graça nos trouxe justificação a nós que éramos culpáveis. Que a graça nos trouxe salvação a nós que estávamos condenados. Estas três declarações tratam de alguém que está diante de um tribunal. Ele está sendo julgado e com certeza será condenado porque foi achado culpável. Ele é imputável de culpa e de condena pelos seus atos. Mas ao invés de receber a condenação, ele recebe a liberdade. Simplesmente por ter confiado na justiça de outra pessoa. Alguém pagou a sua culpa. Alguém que não cometeu pecado, que foi perfeito na sua vida, mas que pagou a culpa, ele agora lhe oferece essa justiça. E pela fé, simplesmente pela fé, ela é recebida e ele agora goza de liberdade. E nessa mesma sala do tribunal, o juiz ele pode se levantar e, olhando para a sala, todos os presentes, tanto aquele que está sendo julgado, mas também as testemunhas, o júri, e ele pode dizer as seguintes palavras: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém ouça morrer. Mas fica demonstrado aqui que o amor de Deus em Cristo Jesus é a maior demonstração da graça, pelo fato de que Cristo morreu quando este homem ainda era culpável. Quando você e eu ainda éramos culpáveis. Isso é graça. Isso é o que a graça nos trouxe. E como é que nós podemos aceder a essa graça? Pois bem, o versículo 2 ainda nos diz como nós acedemos a essa graça. Como é que nós entramos a participar desta graça? Como é que nós recebemos essa graça? E na qual agora estamos firmes, como diz o apóstolo Paulo. Na ilustração do nosso viajante, se você lembra no início, que viajava e que teve que atravessar sobre aquele rio congelado, a única coisa que ele poderia fazer naquele momento era confiar naquele homem desconhecido que vem ao seu encontro, confiar em que ele conhecia muito bem aquele caminho e que era suficiente para suportar todo o peso de todos eles. Esse homem até poderia ficar naquele momento tentando calcular qual era a distância de uma ponta até outra ponta do rio, calcular talvez a profundidade do rio, a espessura do gelo para tirar as suas próprias conclusões e tentar atravessar sozinho. Ele poderia ter feito tudo isso, mas até lá provavelmente ele teria morrido congelado. Então unicamente o que ele precisou fazer foi confiar. E nessa confiança estar firme. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 11:33, "Oh, profundidades das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas." Quem pode entender
o conhecimento, a sabedoria e os caminhos de Deus? Ninguém. Não podemos entender como é que funciona isso. Nós não podemos parar e tentar calcular tudo isso para depois decidir crer ou não crer. O que Deus requer de nós unicamente é crer, confiar nele. Deus não requer que você entenda tudo o que significa a sua graça, seu amor, a sua obra, os seus pensamentos, os seus caminhos. Ele quer que você confie nele, para que você possa participar desta graça, para que você possa receber a graça do Senhor Jesus. A nossa mente humana não consegue entender e nem explicar essa graça. Mas depois que você recebe essa graça pela fé, aí sim você pode compreender. Olha o que Paulo diz em sua carta aos Efésios. Quero que você também acompanhe ali. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Aí sim, depois que temos recebido essa graça, depois que temos recebido o Espírito Santo, e através de uma vida de oração, de entrega ao Espírito Santo, nós podemos compreender qual a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus em Cristo Jesus. Cada dia, passo a passo, através de um relacionamento diário com Deus e sua palavra, nós vamos compreendendo esta graça maravilhosa. E quando nós compreendemos esse amor imenso, essa graça maravilhosa, a única coisa que nos resta fazer é estar firmes nessa graça. Firmes na graça do Senhor Jesus Cristo. Arraigados, cimentados no Senhor. Isso significa que nada pode nos mover da confiança que temos no Senhor. Isso significa que nada pode nos tirar a paz que temos no Senhor Jesus. Isso significa que nada pode nos impedir de termos comunhão com o Senhor. Significa que podemos suportar as tribulações porque estamos no Senhor e nos gloriamos na esperança que temos no Senhor. Firmes na graça de Cristo. Quando estamos firmes na graça, podemos estar preparados para aquilo que virá. E é o que Paulo vai tratar a continuação. E nós vamos ver isso no próximo domingo. Perseverantes na tribulação. Mas antes, nós estamos firmes nesta graça. Conhecemos esta graça. Vamos experimentando a cada dia dessa graça maravilhosa. O conhecimento do amor de Deus. E aquilo nos traz firmeza para enfrentarmos as tribulações que virão. E aquelas tribulações que já estamos vivendo. Amém? Eu espero que seu coração seja fortalecido nesta noite, encorajado a você estar firme na graça do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela tua graça maravilhosa, Senhor. Que nós possamos estar firmes a cada dia, nessa convicção que através da tua graça nós recebemos a paz do Senhor, recebemos a justificação e recebemos a salvação dos nossos pecados. Se alguma pessoa nesta noite que ainda não recebeu esta graça, que pela fé ela possa hoje confiar em Ti como seu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de alegria e esteja firme na graça do Senhor.